aplauda o Senhor. Aleluia, amém? Glória a Deus. Pode tomar assento, irmãos. Nós cremos que o nome de Jesus é cura, o nome de Jesus é poderoso para fazer e transformar qualquer um. Não importa quem está aqui hoje, não importa quem você é, não importa quem você era, o Senhor quer te transformar nessa noite em nome de Jesus. E eu creio que essa noite, se você abrir o seu coração, essa noite pode ser uma noite de diferencial na sua vida, uma noite que você vai sair daqui transformado, curado, cheio da presença do Senhor, amém? Amém? E nessa noite, pode colocar aí, Fran. Nessa noite, irmãos, eu quero falar sobre família. Hoje nosso culto da família, e eu quero falar sobre como nós vamos ter uma família abençoada, como princípios para que possamos ter uma família abençoada, amém? Então enquanto a Fran está colocando ali, eu quero fazer algumas perguntas para você nessa noite. Quem aqui quer ter a sua esposa transformada? Aleluia. Quem aqui quer ter o seu marido transformado? Amém. Quem quer ter os seus pais, aquele seu pai enjoado, transformado? Amém. Quem agora quer os pais, querem ter seus filhos transformados? Amém. Então, irmão, você que levantou a mão, se prepare. Ei, se prepare, irmão. Você que levantou a mão, você que quer ter sua mãe transformada, a sua família transformada, o seu marido. Sabe aquela mulher que levantou a mão e falou assim, eu quero o meu marido transformado, então se prepare, porque não adianta você querer transformar seu marido, homem, não adianta você querer transformar sua esposa, quem transforma é o Espírito Santo, então se prepare, porque é você que vai ter que ser transformado, amém? Então se prepare para muita mudança, se prepare para mudar muita coisa na sua vida, se prepare hoje, você que está aí, ó, ela tem que mudar, não, ele tem que mudar, esse cara é chato, não, você tem que mudar, a mudança parte da minha e da sua vida, o marido mudando, o Espírito Santo muda a esposa mudando, o Espírito Santo muda o marido, amém? E assim é com os pais, assim é com os filhos. Então nós vamos falar, irmãos, de princípios de uma família bem sucedida, e o primeiro versículo que eu quero falar é Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, que diz que o homem prudente, aquele que ouve as minhas palavras, Jesus dizendo, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24. Estou falando muito rápido hoje, vou calmar. Meu Deus. Está incendiado. Mateus capítulo 7, versículo 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Então, irmãos, nós todos já conhecemos esse versículo, muito falado em casamentos, então nós sabemos muito bem quem que é a rocha? Jesus é a nossa rocha firme, a pedra angular, aquele que nós firmamos, Ele é a cabeça do nosso lar, Ele é a cabeça da igreja, irmãos, é Jesus é o principal fundamento. Então nessa noite eu quero falar sobre princípios de uma família bem sucedida, mas antes disso, eu levantei alguns dados, e tive dando uma pesquisada, a Fran vai passar o próximo para mim ali, e a gente vai entender um pouquinho como que tem sido a família hoje em dia, como tem sido as famílias hoje. Então tem um dado ali, ó, que desde 2010, o tempo médio de casamento do brasileiro diminuiu 2 anos e meio. 13 anos atrás, o tempo médio entre o dia do casamento e o divórcio era de 16 anos. Em 2021, o tempo médio foi de 13,6 anos. 2021. Agora vocês pensam agora 2024, e esse número com certeza, sem dúvida nenhuma, esse número aumentou, na verdade diminuiu muito mais. Então os casamentos em média duravam 16 anos, as pessoas se casavam, ficavam juntas 16 anos e divorciavam. Esse número, 2021 foi apurado, 13,6 anos agora, duram só os casamentos. Eu acredito que agora 2024,
esse número deve ter caído muito mais, infelizmente. Isso nos mostra quantas pessoas não têm dado valor à família, ao casamento, à construção de uma família. E nos mostra o quanto o diabo tem batido de encontro a isso, a destruição de famílias, a quebra de lares, porque ele sabe que numa família bem estruturada, numa família que segue princípios do Senhor, as chances daquela criança cair nas drogas, a chance daquela filha se cair na prostituição é mínima, porque a mão do Senhor está ali, as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão buscando no Senhor, e uma família bem estruturada. Se a gente levantar números aí hoje, nós vamos entender que a maioria dos filhos hoje que se perdem são de casais separados. Próximo aí, Fran, pode deixar passar mais um pouquinho. Mais um dado aí de como as famílias hoje, no mundo, têm se colocado. Desde 2013, mais que dobrou o número de casamentos homoafetivos que acontecem por ano no Brasil. 10 anos atrás, o país registrou 3,7 mil casamentos entre pessoas do mesmo sexo, e em 2021 foram 9,2. Aquele outro pedacinho ali vocês esquecem. Mas, provavelmente, esse número aumentou mais também. Então, uma família hoje bem estruturada, onde existe Cristo como cabeça da família, o pai, a mãe e os filhos, esse número tem só diminuído. E o casamento de pessoas do mesmo sexo tem só aumentado e aumentado cada vez mais. Esse é o plano de Deus? Não, esse não é o plano de Deus para a criação. Mais um, Fran, para nós. Demora um cadinho lá, porque é um videozinho. Em 2021, teve o menor número de nascimentos desde o começo da série histórica do IBGE. Em 2003, houve 3,4 milhões de nascimentos no Brasil. Esse número caiu de forma estável ao longo dos anos, chegando a 2,7 milhões em 2021, e a mesma maneira, provavelmente 2024 ainda foi muito menor. Antigamente aí, não estou falando para fazer isso, né? Mas antigamente a família do meu pai era 10 irmãos. Quantos irmãos aí também? É 10, é 12, é 8, não é mesmo? Então esse número vem só caindo dessa época para cá. Agora as pessoas querem ter 2 filhos, 1 filho, ou muitos casais, nem um filho. Nossa, nem anotei do cachorro para não dar... Porque senão o pastor ia ter que vir cá falar do cachorro. Os pais de pet. Mas, irmãos, o que eu quero dizer é que a família tem sido deturpada, a família tem sido destruída. Então, o casal já casa e já pensa assim: eu não vou ter filho, não quero ter filho, porque se o filho estiver aqui é mais responsabilidade, o filho vai me prender ao casamento. A intenção do casamento já é assim: eu me caso, mas se der errado, a gente larga, não tem problema, não é mesmo? Mas esse também não é o plano de Deus para nós. E agora eu quero colocar ali. Eu levantei esses dados para a gente dar uma entendida do que está acontecendo no mundo, e tem muitos mais, mas qual é o plano de Deus para o ser humano? Qual é o plano de Deus para nós como famílias? É o próximo slide que nós vamos falar sobre ele. Como nós vamos viver em família, o que Deus criou. Essa aí é a família que Deus criou. Cristo é o cabeça da casa, e depois vem o marido, que protege a família, lidera a família, provê a família. Depois vem a esposa, que conforta, ensina e nutre. E depois vem os filhos, que amam os pais e obedecem aos pais. Ordem bíblica da nossa família. Amém, irmãos? Então, eu coloquei aqui: como vamos ter uma família transformada? Como vamos ter uma família abençoada? Como nós vamos viver esses princípios? Como já falei, o diabo ataca a família de muitas maneiras, mas Deus ama a família, e por ele sabe que ele sabe que uma família bem estruturada e buscando a ele dá frutos sem limites. Uma família bem estruturada que busca o Senhor, que serve ao Senhor, dá fruto a 30, 60 e 100 por um. Uma família bem estruturada é motivo de pessoas olharem e falarem: mas você consegue? Os seus filhos te respeitam? Meu Deus, seu casamento, 30 anos de casamento, né? 30 anos de casamento, fica até igual um ao outro. Você olha para o pastor, para a Silvana, e fala: eles parecem um com o outro, porque vai ficando igual. Se tirar o cabelo da Silvana, é o pastor, igualzinho, não é assim? Mesma coisa, porque 30 anos junto é muita coisa, irmãos.
E a gente fica surpreendido, as pessoas hoje se surpreendem, 30 anos casado é muita coisa. Então a gente vai ficando igual, né, Pedro dando risada. Mas aí a gente vai ficando igual, vai ficando parecido, né, um com o outro, a gente já conhece o jeito de um e de outro. Uma família unida, buscando em Deus, jamais será vencida. Amém? Então, se você tem a sua família unida, o diabo não pode destruir, se você está lutando contra isso, e se você colocar em prática esses princípios dessa noite, a sua família não vai ser destruída. Aqueles filhos que estão perdidos irão voltar em nome de Jesus. Amém? Eu declaro em nome de Jesus, prepare-se para mudar, porque é através da sua mudança que ele ou ela é transformado, que os seus filhos são transformados, que a sua família é transformada. Assim como eu falei no início do culto, nós precisamos de transformação. Não adianta você apontar o dedo para o seu cônjuge, não adianta você apontar o dedo para o seu filho e falar, esse filho é complicado, esse filho é chato, esse filho não tem jeito. Não adianta, é através da sua mudança, e o Espírito Santo vai mudar o seu filho, o Espírito Santo vai mudar o seu pai. Amém? Então, irmãos, seguindo aquele raciocínio ali, a primeira coisa que nós devemos que entender é que para termos uma família bem sucedida, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos de Cristo. Uma família sem Cristo não vai a lugar nenhum, uma família sem Cristo sendo a cabeça, não adianta você buscar alternativas, não adianta você buscar aconselhamentos de psicólogos, psiquiatras e um monte de outros médicos, eles vão ajudar, mas sem Jesus não dá. Já viu aquela música? Não dá, sem Jesus não dá para viver, não dá, não é assim? Então não adianta, nós queremos viver sem Jesus, nós que já temos conhecimento da palavra, nós que já sabemos e já entendemos a palavra do Senhor, sem Jesus é impossível. Se Jesus não for a cabeça da casa, nós não vamos conseguir. E para isso nós precisamos de ser cheios do Espírito Santo. Abra comigo, irmãos, Efésios capítulo 5, ali vai falar sobre a família. Efésios capítulo 5, versículo 18, Efésios 5, 18, diz assim, irmãos, Efésios capítulo 5, versículo 18, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então, irmãos, o versículo diz que nós precisamos de nos encher do Espírito Santo. E agora, já para completar, o versículo 22, primeiro o que nós temos que fazer? Nos encher do Espírito Santo. E aí logo mais embaixo ele coloca, mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, no qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sujeitem em tudo, sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar de águas mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpáveis. E no capítulo 6, no versículo 1, diz, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Capítulo 6, versículo 4, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Então, irmãos, para que nós possamos ter uma família abençoada, nós precisamos nos encher do Espírito Santo. E como que nós vamos nos encher do Espírito Santo? Nós precisamos, falando entre salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. E como que eu faço isso na prática? Orando, buscando ao Senhor, vindo à igreja, adorando ao Senhor de todo o coração, cantando louvores, hinos, salmos. Assim nós nos enchemos do Espírito Santo. Então, o primeiro princípio para que nós possamos viver e ter uma família bem-sucedida, com princípios, uma família onde Cristo é o cabeça, nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios, todos estar cheios do Espírito Santo.
E aí, eu quero entrar um pouco mais agora na prática, sobre o encher do Espírito Santo. O encher do Espírito Santo, ele é quando nós vemos em cultos, quando nós cantamos e quando nós louvamos. Mas o encher do Espírito Santo também, ele é todo dia, ele é diário, amém? E não quero que você se constrange, mas levante a mão os casais que oram juntos todos os dias. Pode baixar para não ficar ninguém com vergonha. Todo dia, irmãos, quem ora todo dia junto. Eu queria falar sobre essa parte, sobre orar juntos, porque isso é um ponto de chave, de transformação em nossas vidas. E gostaria de dar um testemunho sobre a minha vida, Isadora. Nós temos vários outros amigos também aqui da igreja que já testemunharam para nós sobre o que é o orar juntos. Irmãos, a gente às vezes começa no Casados para Sempre, quem já fez sabe, e lá a gente começa fervoroso, orando junto, e aí senta lá. Irmãos, não é passar 2 horas orando junto, mas é 15 minutos, 10 minutos, você lê uma palavra ali, dá a mão para sua esposa, dá a mão para o seu marido, e ora junto, todo dia, entregando o seu dia ao Senhor, entregando o seu casamento ao Senhor, os seus filhos ao Senhor. E a gente faz isso também quando tem filhos junto, é todo mundo junto. Então ali, pai, mãe, agora nós temos feito isso, né? Eu, a Isadora e a Gabriela, e a gente ora sobre um e outro, mas nem sempre foi assim. Eu com a Isadora começou o Casados para Sempre, fizemos, e a gente orando junto sempre. Depois a Gabriela nasceu, as coisas começaram a complicar no dia a dia, não estava tendo tempo, a gente se esfria. Não é assim? Não acontece isso com muita gente? E a gente está lá fervoroso, orando junto, buscando, mas aí dá aquela esfriada. Aí, irmãos, o que começa a acontecer? Brigas, começa a acontecer discussões. Esse dia eu perguntei para um casal assim: vocês estão orando junto? Então, a gente agora pegou firme, a gente está orando junto todo dia. Aí eu perguntei, tinha uma semana, quantas vezes vocês brigaram essa semana? Aí eles ficou assim, ficou tentando achar o dia que eles brigaram, eles não brigou, mas na outra semana tinha discutido umas 2 vezes, porque não estava orando junto. Então, irmãos, não tem como. Se você quer ter uma família abençoada, um casamento abençoado, um casamento restaurado, comece a praticar isso em nome de Jesus. Por isso que eu falei com vocês, e eu, casador, agora está firme orando junto, a gente não sabe o dia que brigou, não, é perfeito, não tem nada disso, é a busca pelo Senhor juntos, é todo dia, é dar a mão que seja 10 minutos ali e orar, interceder por nós, interceder pelo seu filho, interceder pelo marido e a esposa, e o marido intercedendo pela esposa. Irmãos, se você colocar esse princípio na sua vida e começar a colocar em prática, a sua vida vai ser transformada como família, como casamento. Seu casamento está meio assim, briga todo dia, toda semana, começa a orar junto, começa a colocar em prática, começa todo dia a dar a mão para o seu marido, você vai ver. Irmão, depois você pode contar o testemunho, eu tenho certeza absoluta que se você fizer isso de todo o coração, o seu casamento, a sua vida vai ser transformada, amém? Então o primeiro princípio para nós sermos cheios do Espírito Santo, no casamento, na família, é orar juntos. Interceda pelo seu marido, interceda pela sua esposa, interceda pelos seus filhos, amém? Todos entenderam? Amém? Nós todos então, em nome de Jesus, com perseverança, vamos continuar. Irmãos, eu coloquei uma frase aqui, muito legal, que diz assim: qualidade e constância são melhores que quantidade e intensidade. Já viu isso? A pessoa se converte de pouco e começa, eu vou na igreja, e eu vou todo dia, e eu faço isso, eu faço aquilo e tal, não é assim? Um novo convertido? Mas adianta aquela intensidade se não tem uma constância? Irmãos, nós precisamos assim na nossa família, no nosso casamento, orar juntos é isso, constância, é um pequeno tempo de qualidade e constância todos os dias. O Senhor, Ele ama essa constância. Não adianta a gente ficar louco por Jesus 2 dias, e depois voltarmos a sermos quem nós éramos, voltarmos a praticar o que nós praticarmos. O Senhor deseja de nós constância. Irmãos, eu confesso que eu tenho muita dificuldade com isso. Essa constância, essa busca constante de o devocional todo dia, no mesmo horário, porque não é assim, surgem imprevisto, surgem situações que a gente não estava esperando, e aí quando a gente fala assim, na hora, eu casador, a hora de manhã, a gente fala assim, vamos orar na hora do almoço, chega na hora do almoço, você não ora, vamos deixar para de noite está com sono, a Gabriela está chorando, não ora. Então, irmãos, vamos ter prioridade no nosso casamento, dar prioridade à nossa família. O que adianta ganharmos o mundo e perdermos nossa família? O que adianta sairmos trabalhando, fazermos dinheiro,
mas perdemos a nossa família? Não adianta nada. O que vale mais? Um filho do seu lado, vivendo junto com você ali, na palavra de Deus, você ensinando para ele, você dedicando ali o seu tempo, com menos dinheiro, com menos situação financeira, ou um filho, você com muito dinheiro e um filho perdido nas drogas? Eu tenho certeza que qualquer um aqui sabe muito bem o que vai escolher. Qualquer um. Amém? Então, primeira coisa, sermos cheios do Espírito Santo. E agora eu quero falar sobre o dever de cada parte da família. Os deveres do marido, os deveres da esposa e os deveres dos filhos. Amém? Então vou começar com os maridos, porque eu sou homem, sou marido, então a pedrada vai primeiro nos homens. Certo? Fica firme no seu lugar aí, homem, que você é um homem forte. Amém? Então você vai aguentar o rojão e vai ser mudado, transformado nessa noite. Marido, ame sua mulher como Cristo amou a igreja. Ei, que responsabilidade, não? Amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Sabe quando, irmãos, a esposa fala aquele tanto de asneira que não tem nada a ver, e fala, sem parar, e você se segura e fala: Senhor, eu amo a minha esposa, em nome de Jesus. Isso aqui, irmãos, está ligado a amar e amar incondicionalmente. Nós temos que amar a nossa esposa, independente de como ela é. Você casou com ela, ela é linda, se ela envelheceu, se ela engordou, independente disso, ame a sua esposa. Ela é linda, ela é a sua esposa, ela é quem o Senhor deu para você. Amém? Amém. O marido, ele protege. Amém? E o exemplo aqui muito legal sobre amor, sobre proteção, sobre cuidado da família, é que a minha sogra sempre falou para mim assim, ó, ela falava para mim e para o meu genro, eu acho que ela já falava de propósito, ela falava assim, ó, a gente estava tirando leite no curral, e ela falava assim: da maneira que você trata a vaca, você trata a minha filha. Aí a gente ficava assim, se você batia na vaca, xingava a vaca, dava chute na vaca, ela já falava assim: é dessa maneira que você trata minha filha em casa. Aí a gente já ficava assim, né, com medo, porque eu batia na vaca. E o medo dela, o negócio que ela já falava, já era para cutucar mesmo, entendeu? Ela já estava lá na ordenha, observando a gente, como a gente olhava as vacas, a paciência que a gente tinha com a vaca, para depois já falar assim: estou sabendo, estou vendo. E realmente, eu era mal com as vacas, eu ficava nervoso com as vacas, e às vezes eu ficava nervoso com a Isadora. Não de bater desse nível, mas de ficar nervoso, e ficar estressado, entendeu? Mas a vaca é um animal, a gente bate, ela não reclama, não fala nada, mas vai bater na sua esposa para você ver se você não vai preso. Uma comparação boba, irmãos, entendeu? Mas só que assim, isso quer dizer que ela estava observando, entendeu? Minha sogra está observando, eu estou vendo como é que você está tratando minha filha. Então, o marido, ele ama, ele protege, ele passa segurança para a família. O marido, ele tem que passar segurança. Irmãos, como que o marido vai proteger se ele sempre está longe? Quando você já escutou aí de quantos maridos que preferem, eu já escutei várias vezes: não, eu prefiro ficar no trabalho, porque lá em casa não tem como entrar, não tem como chegar. Aí o marido enrola no trabalho, fica fazendo mais hora extra, fica enrolando, inventa uma desculpa e fica lá. Por quê? Porque ele não quer chegar em casa. Irmãos, como que nós, como maridos, como homens da casa, vocês jovens aí, ó, que está querendo casar, ó, já vai prestando atenção aí, porque é para vocês também. O Otávio, o Gabriel, o John, esses meninos aí, ó, já vai, para vocês já entrar o negócio certo. Como que você vai pegar um trabalho, um serviço, que você fica fora 2, 3 meses, se o marido protege a casa, se o marido passa segurança para a sua casa, para a sua família? Ele é que protege, ele que está ali, ele que sustenta. Quando tem uma barata, é o marido que vai lá e pisa nela. Quem é os maridos aí que tem medo? Tem um monte de marido aí que tem medo, hein? Tem uns que tem nojo, o pastor tem nojo, tem medo não. É uma desculpa para falar que tem nojo, mas na verdade é um medinho, né, Pedrinho? Medo. O marido não está presente, irmãos. E aí uma outra situação muito séria sobre homens, sobre ser homem de verdade, sobre ser um marido de verdade, sabe o que é? Olha, deixa eu te contar para vocês um exemplo. Eu conheço um cara de 50 anos, semana passada ele me contou. Esse cara de 50 anos engravidou uma mulher de 35, numa noite. Irmãos, quando nós falamos assim, o adolescente engravidou uma outra adolescente, a gente até fica assim: oh meu Deus, por quê?
mas às vezes ele não tinha conhecimento, é na flor do momento, então não tem maturidade. Mas irmãos, um homem de 50 anos, engravidar uma mulher, a mulher não era nova não, mas sabe o que ele falou para mim? Engravidei, né? Ô gente, eu fiquei remoendo aquilo, e aquela criança, e aquele filho que vai nascer, agora que eu sou pai, eu dou mais valor nessas coisas, eu consigo entender mais o que é um pai presente, o pai está junto ali. Agora pensa, essa criança vai nascer sem uma estrutura de uma família, sem um pai para proteger, sem um pai para apoiar, sem um pai para estar junto, e ele simplesmente fala para mim assim, 50 anos de idade, vou dar dinheiro. Dinheiro não adianta. Quantos pais hoje que querem profissão melhor e mandar dinheiro, adianta dinheiro? Proteger, estar junto, irmãos. A gente confunde demais a palavra lá, o provedor, está lá, prover a família. Nós homens, a gente entende tudo errado. A gente pensa assim, eu vou prover a minha família, então eu tinha um tio que ele chegava e falava assim na família dele, aí ó, a compra está aí, ia embora, ia para gandaia, ia fazer festa. Quantos nós conhecemos que é assim? Então o homem ele entendeu assim, eu vou prover alimentação. A minha responsabilidade é alimentação. Sim, é uma das suas responsabilidades, trazer alimento, prover a comida, o bem, o uniforme da escola, o material escolar, ajudar com o dinheiro, é bacana, mas, e o homem que não pensa assim, olha, eu tenho que prover educação, eu tenho que prover ensino, eu tenho que prover responsabilidade, eu tenho que ensinar como honrar, eu tenho que ser o exemplo para aquele filho, se ele não está presente, se ele só manda o dinheiro. Então, irmãos, para nós termos uma família bem sucedida, você homem, tenha presença. A Isadora sempre me cobra disso, Guilherme, uma semana ela pegou e falou para mim, você está 70% roça, 20% igreja e 10% eu com a Gabriela. Então, eu parei e refleti, meu Deus, eu não estou dando a provisão para minha casa, eu não estou ali todo dia, eu não estou junto com a Gabriela, não estou dando atenção, eu não estou ajudando a minha esposa. E aquilo doeu no meu coração. Confesso para vocês que eu estou tentando mudar e diminuir esse tempo, saber controlar esse tempo da minha vida, para que eu possa prover melhor o meu lar. Mas e você? Quanto tempo, faz essa porcentagem, quanto tempo você trabalha, dá 60%, quanto tempo você busca o Senhor, tantos por cento, e quanto tempo você passa junto com a sua família, mas você entende que muito tempo de passar com a sua família e buscar o Senhor pode ser um só? Seu filho não tem que ficar em casa e você vir buscar o Senhor, você não tem que mandar seu filho para a igreja e ficar em casa, a oração junto, você está buscando o Senhor, junto com a família, amém? Então, uma das coisas para que os homens possam se posicionar e mudar de vida, e ter uma família abençoada, você quer ter uma família abençoada? Você homem que está aqui, quer? Os homens aí, aleluia, amém? Os homens querem ter uma família abençoada, então, entenda o princípio da proteção e o princípio do provedor. Não é só dinheiro, não é só dar dinheiro, não é só mandar dinheiro, mas é estar presente, é estar junto. E o pastor também falou uma coisa para mim esses dias que me deixou com a cabeça coçando, porque a gente não quer dar doce para a Gabriela até 2 anos, aí ele escutou eu falando de um remédio que tinha doce, ele virou para mim bem sério e falou assim, não adianta nada, você come doce o tempo todo. O filho é a cópia do pai, o filho vai fazer o que o pai está fazendo. Isso acabou comigo. Falei, já tem que começar a parar de comer o doce, porque se eu deixar para quando ela estiver entendendo as coisas, não vai dar tempo, mas não vou conseguir parar não. Mas entendam que pai, o filho é a sua cópia. Não adianta você falar, filho, vai para a igreja, e você ficar em casa. Quantas vezes nós já escutamos isso? Eu sentado nesse banco aí, quando ainda era adolescente, escutei isso várias e várias vezes, mas às vezes nós escutamos e não damos valor. Mas essa noite eu estou aqui para te lembrar de que o filho vai fazer aquilo que você faz. Se você busca o Senhor com intensidade, o seu filho vai buscar o Senhor com intensidade. Se você não busca o Senhor com intensidade, o seu filho não vai buscar o Senhor com intensidade. Lembra daquilo? Pai, esse tempo já passou, mas eu vou ter que lembrar. Busca uma cerveja para mim lá. Filho, não bebe não. Isso aqui, tá vendo? Colocava a cerveja em cima da mesa e falava assim, não bebe isso não, que isso é ruim. E estava lá. Irmão, ele não era convertido ainda não, viu? E estava lá bebendo a cerveja. Então o que adianta você falar, não bebe isso é ruim. E é a mesma coisa comigo com o doce. Eu falo, Gabriela, não come doce não, Gabriela, que não faz bem. E eu só enchendo a barriga e aumentando. Não adianta nada. Não adianta nada, o filho vai ser a cópia do pai, então se você quer ter um filho transformado, você tem que ser transformado, amém?
Filhos desviados, filhos longe de Deus, são a nossa responsabilidade. Não desista dele, continue falando, continue orando. Irmãos, você fala assim, não tem jeito mais para esse menino, ele não vem na igreja, ele não busca o Senhor. Os pais que estão aqui sem os seus filhos, que os filhos não se converteram, que os filhos não estão vindo à igreja, às vezes o filho está na bagunça, está fazendo tudo de errado. Irmãos, o que você está fazendo para mudar isso? Você já se confortou? Você pai, responsável, homem da casa. Eu sei que é difícil, eu sei que não é simples, simplesmente eu pregar e falar assim, seu filho tem que vir para a igreja. Não, você não vai arrastar, não adianta amarrar uma corda, agora já foi, não tem jeito mais. Mas, o que nós temos feito para mudar essa realidade? Essa é que eu ia trazer, essa questão aqui para hoje, para nós homens, pais, e as mães também. O que você, mãe e pai, tem feito para mudar os seus filhos, para mudar a vida dos seus filhos? Orando, buscando ao Senhor, buscando se encher do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa atuar na vida dos seus filhos? Ou você já desistiu? Ou você já largou para lá e falou assim, eu tenho certeza que você ama seu filho de uma maneira assim, do mesmo jeito que eu amo a minha, e você nunca vai desistir dele. E eu estou te dando um toque aqui, não desista, não pare de orar, não pare de interceder, não pare de buscar. Eu sei que você entende que o seu filho está indo num caminho errado, que não está certo, mas continue e dê exemplo para ele. Busque o Senhor, mude de vida, seja transformado e cheio do Espírito Santo, cada vez mais, porque assim ele vai ver a mudança na sua vida, e ele vai entregar a vida dele para o Senhor. Amém? Você recebe em nome de Jesus? Amém? Fiz igual o Pietro. Deus está olhando para você, e no momento certo, Ele fará. Tome uma atitude enquanto há tempo. Você pai, você marido, tome uma atitude, faça alguma coisa, se movimente. Agora eu vou falar um pouquinho das esposas aí. Muito difícil na minha posição falar das esposas aqui, mas eu tenho que falar, não tem jeito. Também, vamos ler de novo lá, Efésios capítulo 5, só para a gente dar uma lembrada. Abra comigo aí, quem já está aberto. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 22. Mulheres, a palavra de Deus fala às mulheres aí, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Amém? Irmãos, tinha um outro dado que eu ia trazer, que eu não trouxe, mas ele falava assim, em 2021, de 2010 para 2021, triplicou, então 3 vezes mais as mulheres que tomam conta da casa, não em sentido de arrumar a casa, de limpar, não, as mulheres que fazem papel de homem, as mulheres que são a provedora e fazem aqueles papéis lá, protege, lidera e provê a família. Triplicou. Agora imagina agora, com esse feminismo, com esse empoderamento da mulher, com a mulher pode, a mulher vai, ela não tem que ser dona de casa, a mulher na beirada do fogão, que não sei o quê, esse pensamento feminista de que a mulher pode tudo, que a mulher, certo? Então, esse número deve ter aumentado muito mais. Então, irmãos, infelizmente, as mulheres estão tomando um papel que não é delas, e aí, essa é uma outra situação que destrói o lar. Quantas nós conhecemos aí? Quantas pessoas nós conhecemos? Porque o marido é um banana, como diz a pastora Silvana, a palavra dela. O marido banana, né, Silvana? O pastor Cláudio Arte, mas você já usou isso aqui, eu lembro. Já falou. O marido banana, que não toma atitude, que é devagar, que não consegue, que vai, que fica enrolando para tomar uma posição. Aquelas mulheres, em vez de prover o marido, em vez de sustentar o marido, em vez de confortar, de ensinar, de nutrir, elas simplesmente tomam a rédea da casa, e tomam a posição, e começam a mandar, e começam a fazer, e não esperam o marido. Quantas famílias são destruídas por essas mulheres que não se controlam, que não conseguem esperar? Irmãos, um conselho aqui da palavra do Senhor para nós, nessa noite. As mulheres precisam de entender que tem um grande poder de influência sobre os seus maridos. Quando elas começam a falar na cabeça do marido, pode conseguir mudar a nossa opinião. Muitos maridos, as mulheres dominam ele pela área sexual, e ela fala, se você não fizer isso, eu não vou fazer, eu não vou dormir com você.
elas já aprenderam a dominação ali, então elas já conseguem moldar o marido, ou às vezes pelo tanto falar, o marido, ele está certo daquela posição, ele sabe o que ele tem que fazer, mas a mulher e fica falando na sua cabeça, igual a mulher de Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, né? Que às vezes, infelizmente, irmãos, as mulheres, elas têm uma trava na língua, e às vezes não conseguem parar de falar, e ficam falando, até o homem mudar de opinião. Mas se você está cheio do Espírito Santo, se você está buscando ao Senhor, se você não está ficando para trás, se você não está ficando em casa, se você está promovendo o seu marido, um princípio muito legal que eu e a Casadora nós aprendemos. Eu muitas vezes não queria tomar decisão por vergonha, por às vezes não querer entrar nos lugares, e ainda, às vezes ontem mesmo, foi pegar um chocolate lá, não, eu tenho vergonha, vai lá para mim. Aí ela teve que ir para mim sozinha lá para pegar o chocolate. Não tem vergonha de falar não. Não tem vergonha não, mas às vezes homens, nos falta em nós atitude, às vezes nos falta em nós tomar a posição, porque por medo, por às vezes nós não termos uma influência, por às vezes nós não termos um pai que nós vimos ele fazendo isso, então às vezes a gente fica retraído, e a mulher não sabe esperar, e passa na frente. Mas um conselho para você, mulher, promova seu marido, leve ele para cima, espere um pouquinho, dê uns toques para que ele tome a decisão. Você, mulher, você tem uma mente melhor, a mulher é impressionante, não sei como é que acontece isso, a mulher consegue perceber as coisas no ar, assim, ó, é um discernimento do Espírito, assim, sobrenatural, e eu acho que esse dom nas mulheres é muito maior, não pode não. Aí o que acontece? Ela sabe quando está chegando uma outra mulher perto do marido, com outras intenções. A mulher nem fez nada, mas passou perto, ela já, está errado esse negócio aí. Ela já vai lá e, vem cá, e traz o marido para pertinho. Então ela consegue ali perceber as coisas, ele consegue perceber quando as coisas não estão muito certas, ela consegue perceber o que está acontecendo. Então, algumas usam isso para o bem da família, e algumas usam isso para o bem próprio. Não é isso? Algumas querem usar esse discernimento que elas têm de pegar as coisas, de manipulação, e usam somente para elas mesmas, para engrandecer o eu dela, para fazer a vontade dela, para ela ir aonde ela quiser. Mas o que o Senhor nos chama a fazer é promover o seu marido. O que o Senhor nos chama a fazer é usar esses dons, esse atino que você está tendo, essa percepção melhor das coisas, para o reino de Deus. Amém? Então, a mulher às vezes tem uma noção melhor de perceber, aquela pessoa não está muito bem. Marido, vai lá orar para aquele cara, que aquele cara não está bom não. Não é assim? Muitas vezes a mulher te fala, e aí geralmente elas usam aquela palavra assim, que eu amo essa palavra, eu te avisei. Não é assim? Não é Igor? Quantas vezes a gente vai lá, mete a cara, faz o trem, e a mulher só vira para a gente e fala assim, eu te avisei, né, que não era para você ir, que não era para você fazer. Então, a mulher que promove, a mulher que edifica a casa, a mulher que controla bem as finanças, o marido é abençoado, o marido é próspero. Aí a minha vida era assim, eu antes das Adora, o pastor esse dia falou, quem que era o Guilherme antes das Adora? Nem sei, mas depois das Adora, o Guilherme é outra pessoa. Ela me ajudou, ela me promoveu, teve um tempo que a gente ficou meio assim, para lá e para cá, mas depois que a gente firmou, ela me ajuda, ela vai junto comigo, e ela está me apoiando em tudo que eu estou fazendo, e várias vezes ela está falando, eu te avisei. Então, muitas vezes a gente tem que ir lá trocar uma ideia antes do que a gente dá com a cara na parede, quebra tudo, e depois tem que ir lá ouvir ainda, eu te avisei. É triste. Os filhos, se preparem aí, porque está chegando a vez de vocês, hein? Está chegando. Uma boa administradora do lar, ela faz um homem prosperar, mas uma mulher que é descontrolada nas compras faz o marido ainda mais endividado. Então, você casou, ficou mais endividado? Repense. Converse com a sua mulher. Mulher, que você entendeu isso daí, busque o Espírito Santo, procure ajuda, sente com a liderança espiritual e vai conversar, vai resolver, vai pedir ajuda, porque vai virando uma bola de neve, o negócio vai só aumentando, só piorando, e vai só complicando a vida da família, e aí a família pode ser destruída por causa de uma mulher que não edifica a casa. Amém?
A mulher precisa de submeter-se a seu marido. Não é, nós já sabemos disso várias vezes, não é mandar, não é o marido que fala assim, vai fazer isso lá, senão eu te rebento, e não sei o quê. Eu conheço muitos maridos assim que provocam a esposa e falam que vai bater, que vai fazer isso se a mulher não fizer. Então não é isso. E a mulher se submete, a mulher abaixa a cabeça, coitada, ela é oprimida, ela é tímida, ela anda até assim meio encurvada. Por quê? Porque ela está oprimida, o marido não deixa ela conversar, o marido não deixa ela falar nada, é tudo ele que sabe, é tudo ele que manda, é tudo do jeito dele. Eu estou falando de homem de novo, está vendo? Eu estou falando dos maridos de novo. Marido carrasco, você é um marido carrasco? Que acaba com a sua esposa? Não, em nome de Jesus, você se era, não é mais, amém? Depois dessa palavra você vai mudar de atitude, você não vai ser assim mais, amém? Em muitas famílias, elas tomam a rédea, já falei sobre isso. Promova seu marido, tenha paciência, trabalhe, irmã, a paciência na sua vida. O seu marido que é um pouquinho mais devagar, tenha paciência com ele, deixe ele tomar as decisões, mas sempre buscando ao Senhor, sempre buscando a direção de Deus para a vida da família, amém? Amém. E eu louvo pela vida da minha esposa, que tem me ajudado muito nisso, porque eu sempre fui muito devagar, e ela aprendeu a me promover. Ela geralmente não toma as decisões antes, ela vem e me promove, Guilherme, vai devagar, e ela vai com paciência. Às vezes a atitude já tinha que ter sido tomada, mas ela tem paciência de deixar eu tomar a atitude. Bem, nós vamos almoçar na sua mãe hoje, ou nós vamos almoçar na minha mãe? Aí, geralmente ela fala assim, Guilherme, pode decidir, pode decidir aí, uma coisa simples, né? Às vezes ela comenta, não, eu acho que eu queria ir na minha mãe hoje, tem muito tempo que eu não vou, tal, mas ela sempre joga a decisão para o meu lado, ela dá um toque que tipo assim, eu estou querendo ir lá, para eu perceber que ela está querendo ir, mas não toma a decisão, ela deixa que eu tome a decisão, amém? E agora eu quero falar de uma situação bem complicada, Gênesis capítulo 2, versículo 24, complicada, para Deus nada é complicado, o Senhor descomplica tudo. Gênesis no capítulo 2, e você já vai ter sabido o que eu vou falar, versículo 24, Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz, amém? Todo mundo já encontrou aí? Estou muito rápido, né, Fran? Pode deixar esse aí, aqui todo mundo já abriu. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam... não, essa parte não, é só o versículo 24. Mais uma vez, por essa razão... A turma está rindo, ó. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Irmãos, mais um princípio para nós termos uma família abençoada. Deixar pai e mãe. Quantos aí nós conhecemos, quantos casais, quantas famílias estão sendo destruídas, porque quem toma as rédeas da casa não é o marido, mas é o sogro, ou é a sogra, ou é o pai do marido, ou é a mãe da esposa que toma as rédeas da casa. Nós enfrentamos isso em vários posicionamentos na criação da Gabriela, quando é pequena, porque às vezes não por culpa dos avós, mas os avós queriam o melhor para a criança, mas eles aprenderam com uma cultura, como eu já preguei aqui várias vezes, que tinha que ser assim, que tinha que passar colocar debaixo da cama no cesto, que tinha que enterrar não sei o que, o bigo debaixo da flor lá, da rosa, um monte de superstições que eles aprenderam que era assim, mas eles acharam que não tinha nada errado, mas nós tivemos que nos posicionar e falar, não, nossa filha não vai assim, não é assim, ela é criada de acordo com a palavra do Senhor. Então, muitas vezes, nós temos que entender esse princípio, deixará pai e mãe, e aí, eu tenho um exemplo muito bacana disso, eu tinha um vizinho que morava lá perto de mim, e esse vizinho era novo, ele casou com uma mulher bacana, madura, inteligente, tinha o seu trabalho, cuidava de casa, tudo bacana, mas irmãos, esse rapaz, ele não saía da casa da mãe dele, tudo que acontecia no casamento, mãe, ai não sei o que aconteceu, mãe, não sei o que, mãe, a esposa falou não sei o que comigo, ela está querendo que eu lave a louça, ela está querendo que eu passe o pano, ela está querendo que eu ajudo ela nisso, ia reclamar para a mãe, o que aconteceu? A esposa largou ele para lá, porque ele não amadureceu, ele não largou a mãe. Então, eu estudei algumas pregações, e Josué Gonçalves fala muito disso,
Deixar pai e mãe é um deixar geográfico. O que quer dizer isso? Deixar, sair da casa, se mudar. Eu sei que às vezes não tem condições, e às vezes fica ali pertinho, e às vezes um tempo não consegue se mudar, mas a mesma coisa que eu falei antes, o que você está fazendo para mudar essa situação? O que você está fazendo para sair da asa deles? O que você está fazendo para sair da casa dos seus pais? Não dá certo, irmãos. Quem casa quer casa, não é assim? O ditado que fala aí? Então, irmãos, não adianta. Esse deixar é um deixar geográfico, é um lugar, é um deixar financeiro. Não estou falando que o seu pai, que a sua mãe não pode te ajudar mais na sua casa, não pode ajudar mais na sua família. Só estou querendo dizer que você não pode depender mais deles financeiramente. Todo mês depositar um dinheirinho para você ali. Ah, meu filho. Gente, a mãe vai falar assim: pega meu filho, e eu pega, porque ela te ama demais, ela quer fazer o melhor para você, mas é você que tem que se posicionar, é você que tem que falar: não, mãe, eu cresci, eu amadureci. Ela pode te ajudar, ela pode te abençoar, amém, mas em tudo, ela que vai pagar as contas da sua casa, ela vai pagar a conta de água, ela vai pagar a conta de luz, ou o seu pai. Você tem que desmamar, você tem que sair disso, amém? Então, para a gente ter uma família abençoada, não tem como se a gente não deixar pai e mãe. E é um deixar também emocional. Tudo que acontece, você vai lá contar para sua mãe, não é? Ou tudo que acontece, a esposa vai contar para os pais. Ô pai, ela brigou comigo, ela fez isso, ou senão, ô pai, ele me xingou, ele alterou a voz, ele falou assim comigo. Aí o que acontece? O seu pai, sua mãe começa a pegar raiva do seu cônjuge. Se você contar tudo para eles, não dá certo, não tem como, não flui, o negócio não vai, o seu casamento pode ser destruído, porque tudo que acontece você conta para o seu pai e para sua mãe. Então é um deixar emocional, você tem que deixar. Irmãos, não estou falando que o pai e a mãe não vai dar conselho para o filho, mas geralmente não dá certo. Conselho de casamento, a gente pede conselho de casamento para pastores, para líderes, para pessoas que estão buscando ao Senhor, geralmente longe da família. Não pega primo, não pega irmão, não pega esse povo próximo, não. Vai pedir conselho para alguém que não é da sua família, ele vai enxergar outra realidade, ele vai ver outras coisas, vai te dar outro posicionamento. E outro detalhe aqui: casamento não funciona sem aconselhamento. Nós precisamos estar nos aconselhando, nós precisamos estar fazendo um curso, precisamos de estar ouvindo outras pessoas, precisamos de estar nos aconselhando com outras pessoas, para nós termos experiências e o nosso casamento ser abençoado. Amém? E mais uma vez aqui, só falando, entenda o deixar do abandonar, porque depois eu vou falar sobre honra. Quando a Bíblia fala deixar pai e mãe, é nesses três requisitos: geográfico, financeiro e emocional. Mas a Bíblia nunca falou abandona pai e mãe, nunca mais olha na cara dele, some de lá, vai para outra cidade, vai visitar uma vez por ano, não. Mas daí é diferente, né? Vocês é missionário, em nome de Jesus, mas vai visitar ainda mais vezes, conversa sempre, está mandando mensagem, está conversando. Mas o que eu quero dizer aqui nessa noite é que não é abandonar, é deixar. Eu chegava em casa, não era, mãe? Chegava em casa, deitava no sofá, esparramada, a geladeira ainda abre, mas deitava lá, entrava para dentro dos quartos, ia no banheiro da suíte da minha mãe. Não consigo mais, irmãos, a gente não pode conseguir isso mais, de desbruçar na casa da minha mãe, porque lá não é sua casa mais, não é a minha casa, lá é a casa da minha mãe. Lá, né, Silvana? Vamos ver, a Silvana já me corrigiu disso. Vou lá na minha casa, mas na onde? Na casa da minha mãe. Não, lá não é a sua casa. Essa casa é lá na sua casa, lá na Francisco Pio, na Joaquim Ribeiro, a casa da sua mãe. Amém? Lá é a casa da sua mãe. Então, não, a gente tem que se comportar, tem que saber. É sempre a casa da mãe, é sempre uma delícia estar ali, abrir a geladeira, achar um trem diferente para comer, bacana. Mas o conforto que você tem na sua casa não é o mesmo. O vaso que você usa na sua mãe não é a mesma coisa mais. Na sua casa é diferenciado. Em casa é muito melhor. Não é assim? O banheiro você quer o da sua casa, você quer buscar é na sua casa. O conforto está na sua casa. Dormir é dormir na nossa casa. A Silvana não entendeu, demorou. Falei isso mesmo, senhor. Falei. Não tem problema. E outro princípio, agora, em sequência, sobre essa questão de deixar e de abandonar, é honrar pai e mãe. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Estou acabando, irmãos, estou acabando, aguenta aí, como diz o Silvano. Êxodo capítulo 20, versículo 12, mandamento do Senhor, que diz: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra,
que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então é mandamento do Senhor honrar o seu pai e sua mãe. Efésios capítulo 6, versículo 1. De novo aí, abre mais uma vez aí. Efésios capítulo 6, versículo 1. Efésios capítulo 6, versículo 1 diz: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Como diz o mandamento, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que dure os seus dias na terra. E aí, chegou o seu momento, filho. Honrar pai e mãe. Chegou o seu momento. Agora eu vou falar um pouquinho como filho, que eu também sou filho, e eu posso falar muito bem. Filho, o que é honrar? É respeitar, é obedecer o seu pai. Mas meu pai é um pinguço, meu pai não sabe de nada. Honrar e respeitar seu pai e sua mãe. A minha mãe, ela não vale nada. Honrar e respeitar a sua mãe. Independente de quem seja sua mãe, independente de quem seja seu pai. Honre e respeita. Mas ele não sabe de nada. Honre e respeita. Eu falei com os adolescentes e com os jovens, falei com os jovens, acho que foi semana passada, sobre isso. Um jovem hoje, quantos pais já ouviram isso? Eu já falei isso para minha mãe. Mãe, eu não sou mais criança, eu posso sair de noite. O jovem, ele quer sair de noite, ele quer namorar, ele quer ficar até de madrugada em casa, na rua, ele quer fazer festa, ele quer beber, ele quer ir para a balada. Para isso, ele é maduro, não é, jovem? Para isso você é maduro. Não, eu tenho maturidade. Eu não sou mais. Minha mãe não deixou eu sair. Eu falei, eu não sou mais criança, não. Mas, na hora de levantar, arrumar a cama do quarto, é um bebê. Na hora de ajudar em casa, ainda é um bebê. Ainda se acha uma criancinha que não pode ajudar e não pode fazer nada. Você que mora com seu pai, com a sua mãe, que já trabalha, sua mãe vai falar para você assim, não filho, precisa de ajudar nada não, na comida, não, eu pago tudo, enquanto você estiver aqui em casa, eu faço tudo por você. Ou, você não vai crescer não, cara, você não vai crescer não, menina, que já é quase uma mulher. Se posicione, mãe, pai, eu vou pagar a conta de água todo mês. Isso é maturidade. Maturidade não é querer sair de madrugada e ficar com as meninas até tarde da noite, não. Não é querer sair com a barriguinha de fora e ir na festa e fazer balada, não. Maturidade é pagar uma conta dentro de casa. É aquilo que eu vou falar de novo aí. O meu pai todo dia falava para mim, escova o dente, menino. Escova o dente, menino. Até hoje ele fala, escova o dente, menino. Até hoje ele fica falando comigo, mandando eu escovar o dente. Mas era todo dia de noite. Ele virava e falava, Guilherme, Lavínia, já escovou o dente? Já escovou o dente? Ele perguntava para mim, Guilherme, Lavínia, já escovou o dente? Aí nós não podíamos mentir, né? Porque nós sabíamos que se mentir era errado. Não, escovei não. Mas todo dia a gente sabia que tinha que escovar. E por que não tomava atitude de escovar antes de pedir? É a mesma coisa, eu estava falando isso com os jovens lá. O seu pai todo dia te pede, tira o lixo, menino. Leva a criança mais nova na escola, menino. Aí você fica lá fazendo horas, lá no computador assim, olha. Ô mãe, não escutei não. Aí a mãe grita lá, ô Gabriel, ô John. Aí o John está lá no computador assim, ô John. Aí o John, Aí a mãe vai até desiste, John, de chamar você. Brincadeira, viu, John? E a mãe desiste porque a criança está chamando o menino, o menino não vai. Então, irmãos, então você achou que não ia sobrar para você, não, filho? Você achou que não ia ter responsabilidade do lar para você, não? Honrar pai e mãe também é isso, é obedecer. Quando ele te pede para fazer a coisa, você já sabe que todo dia tem que fazer, então faça antes dele pedir isso. Cresça, tenha maturidade, não importa se tem 10, 12, 15, 16, 17 anos. Se tem 20, cria vergonha na cara e vai trabalhar. Ou senão vai estudar, fazer alguma coisa. Não é mesmo? Ficar dentro de casa 20 anos já é maduro aí, vamos fazer alguma coisa, senão não tem jeito também. Pagar uma conta de água, ajudar o pai. Igual eu estou falando, o pai nunca vai falar, paga, você tem que pagar. Muitos pais não falam isso, mas você tem que posicionar, ir lá e pagar. Ai. E agora eu entro numa parte que os pais, que já são pais, acharam que não ia sobrar para eles. Mas
eu vi um princípio muito bacana. O pastor Josué Gonçalves tem uma frase que diz assim: se você não honra sua sogra, você gospe no útero que gerou o amor da sua vida. Irmãos, quando a Bíblia nos fala honrar pai e mãe, e você casou, você está casando agora, e a Bíblia fala honrar pai e mãe, não é honrar somente o seu pai e sua mãe, é honrar também o pai e a mãe da sua esposa. Quando você se casa, eles se tornam também os seus pais. E quantas vezes a gente escuta assim: essa sogra não vale nada, essa mulher é uma megera, seu pai está por fora, pão duro. E você fica brigando com os seus sogros, e você não aceita a opinião deles, e acha que eles não estão nem aí para eles. Ô irmãos, você está desrespeitando um grande mandamento do Senhor, com promessa. Honra o pai. Eu tenho um princípio, desde quando a gente casou, eu chego para o meu sogro: benção, Silvério, benção, Noé. Da mesma maneira que eu faço com a minha mãe, às vezes eu tomo benção 5 vezes no dia, porque eu esqueço, aí eu fico pedindo benção mais uma vez, aí eles vão falar: Senhor, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Então, é muito legal que eles estão ali. Isso é um princípio de quê? De honra, de que eu respeito eles, e eu aceito eles como os meus pais, eu aceito conselhos, e às vezes os pais da sua esposa, ou os pais do seu marido, eles não são convertidos, às vezes não são crentes, e às vezes eles te dão um conselho tudo errado, mas senta na cadeira com eles lá, escuta. Às vezes você vai ter a oportunidade de pregar para eles, sabe? Mas a pessoa mais velha, é difícil, você não pode falar assim: você não sabe nada, não. Isso é falta de honra, é falta de nós honrarmos eles. Então, nós precisamos, os filhos respeitando os pais, honrando os pais, e também os pais que têm sogro, têm sogra numa família, precisam de respeitá-los como se fossem os seus pais. Ame sua sogra, ame o seu sogro, amém? E corre um grande risco, você mulher, que você não se dá bem com a sua sogra hoje, e fala assim, você fala com o marido: você não vai na casa daquela mulher não, você não vai lá porque eu não aguento ela, eu não gosto dela. Corre um grande risco depois a sua filha ser da mesma maneira, ou aquela mulher que casar com o seu filho, né, fica melhor, a mulher que casar com o seu filho vai te tratar da mesma maneira, que aí depois é plantio e colheita. Você está plantando isso, você está tratando a sua sogra mal, depois quando você for sogra, você vai ser tratada mal, amém? Plantio e colheita. E uma última parte para a gente terminar: pais, não provoquem a ira dos seus filhos. Quantas vezes eu já vi pais falar: seu burro, seu ignorante, retardado, vai sua moleza. A Bíblia nos adverte sobre isso também. Não trate seus filhos, não provoquem a ira nos seus filhos. Nós estamos falando aqui de correção, estamos falando de ensinamento, mas quantas vezes nós já ouvimos subjugação, aquela pressão, aquela malcriação com o filho, achando que o pai manda em tudo, a mãe manda em tudo, e ele é superior a tudo, e se não fizer isso eu te arrebento. Não é esse o princípio de uma família bem sucedida. Trate o seu filho bem, trate-o também com respeito, não provoque a ira nele. Não estou falando para você não corrigir quando é preciso, mas tenha respeito pelo seu filho também, porque nós como posição de filhos, eu como posição de filho, eu posso falar aqui hoje, não é assim. Quanto mais você ira seu filho, mais nervoso ele fica, ele vai se revoltando e é pior. Mas tudo isso que eu falei aqui nessa noite, não adianta nada se nós não formos guiados pelo cabeça que é Cristo. O alicerce de tudo, o alicerce daquela casa que nós lemos lá no começo, a rocha, é Jesus. Nós sabemos disso de cor e sorteado, mas como nós temos praticado? Como nós temos colocado isso em prática nas nossas vidas? Você hoje, como filho, você hoje como esposa, você hoje como marido, como você tem sido em casa? Como você tem sido no seu lar? Você está esperando mudanças só do outro? Pais, busquem enquanto é tempo, tirem os seus filhos desse mundo, tragam eles para a igreja, busquem no Senhor junto com eles, enquanto é tempo. Não adianta depois chorar. Eu conheço pais hoje que às vezes choram pelo tempo perdido.
ainda há tempo. Não leve para qualquer outras coisas, não leve para festas, não permita mundo, não permita as coisas do mundo, não permita, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ainda dá tempo do seu filho ser moldado de acordo com a palavra do Senhor. Você, filho, não desista do seu pai, continue orando pelo seu pai que é carrancudo, que te trata mal, a sua mãe que quebra cabo de vassoura nas suas costas. Acontece várias vezes. Não desista dela, que ela é muito nervosa, que ela é muito braba. Não desista dela, continue orando com ela, trate ela com honra, trate ela com respeito, mas ore por ela, pregue a palavra do Senhor para ela. Amém? Queria convidar você a se colocar de pé. Quero fazer uma oração pela família nessa noite. Quero convidar você que está aí com os seus filhos, você que está com o seu marido, vai para juntinho deles aí, abrace eles, alguém da família, ninguém fique sozinho. Você aí que não tem pai, mãe aqui, o pastor que a Silvana está aqui, pode abraçar eles. Vocês três aí também, pode descer daí, vem cá, abraça alguém aqui embaixo. Abraça alguém aqui, se não tiver ninguém para abraçar, abraça o pastor. O Rafael tem o Rodrigo, abraça o Rodrigo. Abraça aqui alguém. Não fica ninguém sozinho não, cada família. Sinta-se abraçado pela sua família, em nome de Jesus. Vou abraçar a Bia aqui para não ficar sozinha também. Amém. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Nessa noite nós, Pai, ouvimos a Tua palavra, Senhor. Nós ouvimos, Senhor, o que o Senhor tem para falar conosco, Senhor. Nós ouvimos princípios, Senhor, de uma família bem-sucedida. Nós ouvimos, Senhor, o que nós devemos que fazer. Nós como filhos, nós como pais, nós como esposa, Senhor, nós como os maridos. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante do Senhor e queremos nos entregar ao Senhor mais uma vez. Senhor, não importa, Deus, o que nós fazemos, não importa, Deus, o que nós fizemos hoje, não importa, Senhor, o que nós fizemos antes de vir para a igreja. Nós queremos restauração que vem do Senhor. Nós queremos o amor que vem do Senhor. Oh Deus, nós queremos, Pai, que o Senhor seja a cabeça do nosso lar. Nós queremos, Pai, ter uma família abençoada. Nós queremos, Senhor, ter um casamento abençoado. Nós não queremos, Pai, viver 13 anos e separar. Nós queremos ficar juntos eternamente, Senhor. Fale para o seu marido agora: eu quero ficar junto com você eternamente. Fale para a sua esposa: eu quero a eternidade com você, mulher. Oh Deus, em nome de Jesus, nessa noite nós cremos em restauração de famílias. Nessa noite, Senhor, nós cremos, Pai, em filhos pedindo perdão para os seus pais, em pais pedindo perdão para os seus filhos. Meu irmão, não perca tempo, em nome de Jesus. Sussurre agora no ouvido do seu pai, da sua mãe. Sussurre, Pai, no ouvido do seu filho: eu te amo, me perdoa, eu já te tratei mal, eu quero mudar, mas eu não estou conseguindo, mas me ajuda em nome de Jesus. Eu quero ser diferente, eu quero fazer a diferença. Se você sente a necessidade de pedir perdão, então peça agora em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos famílias restauradas. Nós queremos, Pai, famílias que vão ser luz e sal nessa terra. Família, Senhor, que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: é impossível, mas no Senhor é possível, no Senhor tudo é possível, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos a restauração do nosso lar. Homem, cabeça da casa, comece a interceder pelos seus filhos, comece a interceder pela sua esposa. Abra sua boca, comece a profetizar na vida deles. Diga para eles que eles são importantes para você. Diga para eles que o Senhor os ama. Oh Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite porque, Deus, nós sabemos que o diabo tem batido de encontro às famílias, o diabo tem tentado destruir, o diabo tem tentado separar, mas em nome de Jesus, nessa noite nós somos transformados, nessa noite nós somos restaurados, nessa noite, através do poder do Teu Espírito Santo, a nossa família se ergue de novo, a sua família se ergue como um farol nessa cidade, em nome de Jesus, a sua família que já foi exemplo, a sua família que já foi falada como exemplo nessa cidade,
mais uma vez nessa noite ela se ergue. Em nome de Jesus eu profetizo que você será um homem da casa, você será o provedor, você será o marido, você será presente, você esposa, você saberá se comportar, porque você vai estar cheia do Espírito Santo. Você é filho, você honrará o teu pai, você honrará a tua mãe, você o respeitará até o fim da sua vida. Em nome de Jesus. Você, pai, mãe, você tratará os seus filhos agora com amor, você irá corrigi-los, mas você irá repreendê-los no caminho do Senhor, você irá trazê-los para a igreja. Você não vai colocar seu filho num carro e levar para uma festa, mas você vai trazer seu filho no carro e trazer para a casa do Senhor, para buscarmos ao Senhor junto em santidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor Deus, pela restauração do nosso lar, pela restauração da nossa família. Eu clamo, Senhor, por todos os filhos que não estão aqui. Você agora, pai, mãe, que tem filhos que não estão buscando o Senhor, que tem filhos que começam a interceder por eles, começam a clamar por eles. Levante um clamor em nome de Jesus. O Senhor irá fazer coisas grandiosas nessa noite. Comece a clamar por ele. Comece a pedir ao Senhor: traga, Senhor, meu filho de volta. Traga, Senhor. Oh Deus, eles têm se desviado dos teus caminhos, ele tem andado para os caminhos errados, Senhor, mas nessa noite eles voltam em nome de Jesus. Trabalhe, Senhor, na vida desses filhos, trabalhe, Senhor, na vida desses filhos, traga-os de volta, Senhor. Pela tua misericórdia, Senhor, nós cremos no Senhor, nós cremos que tu és um Deus do impossível. Até às vezes os pais já desistiram, às vezes, Senhor, todos já desistiram, mas em nome de Jesus nós não desistimos, porque nós cremos num Deus poderoso, nós cremos num Deus que pode fazer milagres, num Deus que traz de volta, num Deus que restaura. Nós clamamos, Senhor, por cada filho, nós clamamos também, Senhor, por cada pai, por cada mãe. Oh Senhor, traga-os de volta, Senhor, vai de encontro a eles, Pai. Oh, a Tua palavra, Senhor, possa penetrar esses corações agora em nome de Jesus, para que eles possam ser transformados, para que os seus olhos possam ser abertos, Senhor, para a Tua palavra. Ore, filho, pelo seu pai, pela tua mãe, clame ao Senhor. Se você crê, se você acredita no que o Senhor pode fazer, então ore com intensidade, ore de todo o coração, pelo seu pai, pela sua mãe, para que o Senhor possa os encontrar em nome de Jesus. Faça um milagre, Senhor, faça um milagre, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro nessa noite que famílias são restauradas neste lugar. Eu declaro nessa noite, pelo poder do Espírito Santo, que pais agora vão mudar de vida, que mães vão mudar de vida, que casais vão se colocar na brecha e orar junto todos os dias. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, sobre a vida do seu filho. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, sobre a vida do seu marido, da sua esposa, sobre cada família que está aqui nessa noite, que nós vamos nos encher do Espírito Santo e sermos famílias transformadas, sermos famílias cheias do Senhor, para pregarmos a palavra do Senhor e vivermos, Deus, numa grande família, que é a nossa família espiritual, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Oh Deus, aleluia, nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Você crê que a sua família foi restaurada nessa noite? Você crê que a partir de hoje acontece uma mudança de vida na sua casa, na sua família? Hoje acontece uma mudança de vida na sua história, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Hoje nós temos